Wesley Santiago. E aí, tudo bem? Como é que você está? Tá cansado? Como é que estão as coisas? Diante das adversidades do dia a dia, diante da rotina do trabalho, muitas vezes nós nos encontramos tão cansados psicologicamente, com esgotamento físico, mental, e parece que não tem jeito de mudar as coisas. Parece que a vida será sempre a mesma coisa. Nada muda. Todo dia a mesma coisa. Ou vidinha mais ou menos. Mas eu venho aqui para te dizer que Deus tem algo novo para você. Deus tem uma novidade. Deus tem vitória. Deus tem restauração. E Ele faz por você o que mais ninguém pode fazer. Deus, Ele é fiel. E Ele te conhece. Ele tem resposta para as tuas interrogações. Deus não é apenas uma crônica bonita para te fazer chorar. Não é uma história bonita. Não são apenas palavras bonitas. O amor de Deus. O poder de Deus não consiste em palavras bonitas apenas para emocionar o coração do homem ou da mulher. São palavras bonitas também. Porém, uma atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, nós precisamos falar palavras bonitas, sim. Porque o Evangelho é palavra. Porém, nós temos que falar do amor de Deus e ter atitude. Porque a fé sem obra, ela é morta. Nós precisamos ter atitude para mudar a vida dos outros e mudar as nossas vidas com boas ações. Como eu já disse, uma atitude vale mais ou fala mais do que 1000 palavras. É por isso que muita gente fala e são apenas palavras vazias. Fala demais e ninguém ouve. Nós temos que falar menos e fazer mais. Fazer mais pelo nosso semelhante. Fazer mais pela obra de Deus. Então, diante das adversidades do dia a dia, diante do estresse, do cansaço do trabalho, da rotina, Deus tem uma novidade para você. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas, como as da águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Subirão com asas como águias. Lembrando que a águia é uma ave acostumada a voar sobre as nuvens e suporta altitudes extremas, onde o ar é rarefeito e onde outro pássaro normal não sobreviveria de forma alguma. A águia, ela é imponente e ela voa sobre os ares. Diante das tempestades, a águia, ela tem o dom, com a sua aerodinâmica criada por Deus, uma estrutura que consegue planar em meio à tempestade. Nós temos muito que aprender, porque enquanto os vendavais eles estão soprando com ventos fortes, a águia consegue planar em meio aos vendavais. Significa
que muitas vezes nós vamos passar por adversidades e tribulações mesmo. Os vendavais podem até acontecer em nossas vidas. Porém, nós vamos subir com asas como águias. Se nós confiarmos em Deus, este é o teu diferencial. E aí, a pergunta que eu vos faço nesta hora: você confia em Deus? Você subirá com asas como águias? Você conseguirá planar em meio aos furacões, aos vendavais da vida? Você vai voar sobre as nuvens? As águias, ela tem uma visão super potente. A grandes altitudes ela consegue enxergar pequenos animais, insetos, ratos, roedores no chão. Lá de cima ela consegue enxergá-los. Precisamos ter visão de águia. E a águia, ela também tem uma característica própria. Quando ela, lá das suas altitudes, ela vê um pequeno roedor no solo, então ela desce em um voo rasante como uma agulha. E ela vai até o roedor e ela o pega. E ela não perde a sua tentativa. Ela não tem tentativas em vão. Então, meu irmão, nós também precisamos ser certeiros. Saber o que nós queremos, ter foco, ter objetivo, ter visão. Você precisa observar as situações e você precisa discernir e saber quando aquilo vai ser bom ou ruim para você. A águia, ela não perde oportunidade. Ela plana do alto e ela observa o solo. E ela vem com o seu voo rasante e ela desce e ela captura os pequenos roedores. Nenhuma ave tem a coragem de atacar uma águia, sob o risco iminente de se tornar alimento da águia. Porém, os corvos, que são pequenas aves de rapina, super inteligentes e têm a sua estratégia própria, são as únicas aves que têm a coragem de atacar uma águia. E elas sobem nas costas da águia. E então o corvo ele começa a bicar o pescoço da águia. Saiba que a águia ela não perde tempo lutando com os corvos. Talvez se ela parasse para lutar com corvos, com certeza ela cairia ao solo. E poderia então até se tornar uma vítima dos corvos, já que eles atacam em bandos. Algumas lutas não devem ser lutadas. Observe muito bem o que você faz no seu dia a dia. Não perca tempo revidando algumas provocações de alguns inimigos que eles não têm o poder de te derrotar. E muitas vezes eles vão usar de estratégia e vão esperar a sua reação para tentar te destruir. A águia não perde tempo lutando com os corvos. Significa, existem algumas batalhas ou lutas que não devem ser lutadas. Saiba identificá-las. Sabe o que a águia faz? A águia, então, quando é atacada por corvos, os corvos sobem nas costas da águia e começam a bicar o seu pescoço. A águia, então, ela sobe a altitudes extremas, aonde o ar é rarefeito, acima das nuvens, aonde os corvos não suportam a pressão atmosférica. E eles simplesmente caem, abatidos, sem conseguirem resistir. São abatidos e morrem. Tenha estratégia também. O teu inimigo vai ter uma estratégia e você também precisa ter uma estratégia. E muitas vezes você não vai revidar diante das adversidades. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias,
Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus tem vitória para você. Medita nesta palavra e saiba muito bem o que você está fazendo. Porque muitas vezes você vai se ver em algumas situações e precisará ser inteligente.